Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Um prazer contar novamente com a tua participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você deve talvez ter ouvido aí a minha introdução. A gente falou ontem muito sobre transformação, né? Foi um tema que esteve muito presente durante o dia de ontem. E, obviamente, não sei se é o meu áudio ou se eu estou com um pouquinho de problema de áudio aqui. Eu ouço bem. Está ouvindo bem? Tá. O meu ponto era que o que eu estava falando é que a gente vai falar hoje sobre transformações também, mas transformações do marco regulamentar. Banco Central e CVM estão liderando uma série de iniciativas que vão trazer a forma como a gente se relaciona com o mercado financeiro e o mercado de capitais de uma forma completamente diferente. Então, eu estou muito ansioso para te ouvir, o que vocês têm. A agenda, eu sei que ela é cheia, a gente vai ter oportunidade de falar, mas já te passo a palavra, o palco é seu, e a gente vai conversando, vai trocando ideias. Bom, obrigado, Carlos Augusto, por mais esse convite. Acho que é a terceira vez que eu participo do evento aqui da Oak Bar e sempre vejo o esforço, né, que precede a organização desse evento, né, na discussão de temas técnicos e não apenas de uma forma superficial e eu espero aqui poder também trazer um pouco de conteúdo para essa discussão, porque eu acho que a gente está numa sequência, né, assim, de evolução do mercado, especialmente nesses temas que interessam mais aqui para o que está se tratando no evento, que tem a ver muito com a maior sofisticação do mercado, com o uso cada vez mais intensivo de tecnologia e com o aumento dos instrumentos que são ofertados para investimento, não só pelo aumento da quantidade de instrumentos, como também da progressiva, prudente, mas progressiva, oferta a um público maior desses instrumentos. E também os serviços que são trazidos para o mercado, e aí sempre com base no aumento também, como eu falei, da tecnologia e da criatividade. Então, acho que isso tem a ver diretamente com o mandato de qualquer regulador do mercado, né? Tornar o mercado local mais competitivo, e isso significa um aumento de segurança, de transparência e de opções de investimento cada vez em maior número. Eu vou tratar aqui, talvez de uma forma panorâmica, de o que tem ocorrido mais recentemente nesse campo e também tocar um pouco nos desafios que surgem à medida que a gente avança em cada um deles. Pensei em falar um pouco sobre o andamento atual da nossa reforma da regulação de fundos, aí em especial, né, os 555 e os FDICs. Tratar um pouquinho aqui do FIAGRO também, mais recente. Vou tratar também um pouco do andamento aqui da regulação das securitizadoras, que esse é bastante oportuno, inclusive, para se dar uma ideia de quão oportuno quando acabar esse evento aqui, eu começo, logo na sequência, uma reunião interna nossa de regulação, onde nós vamos rever o texto que será o resultado da audiência pública da regra das securitizadoras. Então, hoje, enquanto a gente fala aqui, a gente vai tratar desse tema. E no final vou falar um pouquinho também do processo do nosso primeiro grupo de selecionados para o Sandbox e tocar um pouco, bem rapidamente, nos CRIs e nos CRAs. Bom, Marcelo, então eu posso entender que você está para liberar, para liberar aí a norma da securitização. Sim. Ótimo. Como é que funciona esse processo, né?
A gente está agora na fase em que nós vamos avaliar as contribuições recebidas na audiência pública, né? Isso toma algumas reuniões nossas, onde nós e a área técnica, o colegiado e a área técnica, né, fazer uma discussão sobre a redação proposta e as contribuições recebidas, e é dessa discussão que resulta a norma final e o relatório da audiência pública, onde a gente trata de cada uma das contribuições, aquelas que foram aceitas totalmente, em parte, ou aquelas que a gente considerou que não eram procedentes. Então, esse é um processo que está começando hoje. Hoje será a primeira das reuniões de discussão e, na sequência, com o texto pronto, né, o resultado dessas reuniões, a gente sairá com a regra definitiva muito em breve. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho. Bom, primeiro, como já era de conhecimento público aqui já há um tempo, nós estamos agora também tratando de outra audiência pública, das mais importantes, que é a revisão da Instrução 555, que ela trata de diversos aspectos, né, diversos aprimoramentos na regulação dos fundos de investimento, inclusive, mas não apenas, inclusive para tratar de algumas mudanças que decorrem da Lei de Liberdade Econômica. Então, nossa ideia foi incorporar diversas ideias que vinham surgindo, né, nesse passado recente, e também aproveitar as possibilidades abertas pela lei. A lei ela se aplica a todas as categorias de fundo, então nós tratamos de refletir essas possibilidades da lei na estrutura principal dessa minuta, que será uma regra que terá alguns anexos, cada um desses anexos para um tipo específico de fundo de investimento. São os chamados anexos normativos. Nessa primeira rodada, né, nós ainda não trataremos dos FIIs e dos FIPs, mas esses serão tratados logo na sequência, quando nós formos implementar etapas posteriores da consolidação normativa que foi estabelecida pelo Decreto 10.139 de 2019, que determinou que fossem feitas revisões e consolidações de atos normativos, dentre outros, aqueles das autarquias federais. Então, nós estamos tratando aqui de refletir, por conta da Lei de Liberdade Econômica, especialmente algumas alterações no Código Civil. Por exemplo, uma que acho que facilita bastante, né, o processo de constituição dos fundos e também retira um custo, né, vamos dizer que é a regra que torna suficiente o registro dos regulamentos na CVM para garantir publicidade e oponibilidade a terceiros. Então, nós estamos replicando a definição de fundo de investimento, que passou a constar do Código Civil, utilizando e prevendo também essa desnecessidade de registro em cartório da Assembleia de Cotistas, que trata da Constituição. A partir, né, de agora também, o regulamento do fundo poderá determinar se a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de cotas ou se ela é ilimitada. Um passo que a gente achou melhor não dar, por prudência, né, foi não permitir que um fundo tivesse dentro dele, né, classes com e sem responsabilidade limitada. A gente não acreditou que esse seria um passo, isso não consta da minuta, né, que seria um passo razoável de se tomar agora. Isso não foi a proposta. Mas a gente espera, evidentemente, tratar disso no resultado da audiência pública. E também, na minuta, também a gente não permitiu, né, não propôs a permissão para limitação de responsabilidade ao valor de cotas. Também a questão da responsabilidade civil dos prestadores de serviço e os casos, né, de responsabilidade solidária entre prestadores e contratados. Houve também um tratamento desse tema na minuta. A gente incluiu ali a previsão de taxa de administração, do desmembramento dela,
de forma que cada prestador de um serviço chamado essencial possa pagar pelos serviços que contrata em nome do fundo, e esses não sejam mais encargos diretos. E aí, evidentemente, com a devida prestação de contas. Cada prestador de serviço vai ter o seu pagamento evidenciado ali de modo individualizado, o que nós achamos que é um ganho de transparência. Também tratamos ali, como eu falei, né, da possibilidade, né, de criação de classes distintas de cotas, com direitos e obrigações também distintos, e possibilidade de criação de patrimônio segregado para cada uma dessas classes. Isso aí acaba atribuindo ao administrador do fundo essa responsabilidade, né, por constituir um patrimônio segregado. E para a gente permitir essa possibilidade de forma segura, nós também elencamos na minuta, nós propusemos algumas medidas mínimas, né? Quer dizer, que cada patrimônio segregado somente responda por obrigações daquela classe e que tenha escrituração contábil e demonstrações financeiras próprias, sujeitas à auditoria independente, enfim, medidas bastante razoáveis, né? Também, como reflexo da lei, a gente incluiu ali a previsão, né, a aplicação do Instituto de Insolvência Civil. Isso foi um debate dos mais importantes, a gente recebeu algumas contribuições importantes também na audiência sobre isso. Procuramos seguir um pouco as balizas dadas pela IOSCO, né, que é vamos dizer, a instituição que congrega os reguladores de mercado de capitais do mundo inteiro, né? Ela tem recomendações, tem práticas recomendadas para liquidação de fundos de investimento, de veículos de investimento coletivo, e o próprio FMI, no âmbito da avaliação da FSAP, ecoou também algumas dessas recomendações. Mas, de acordo com a minuta, né, quer dizer, a gente permite que o fundo tenha patrimônios segregados, de acordo com as diferentes classes de cotas, mas, pelo menos em princípio, havendo um pedido de declaração judicial de insolvência, ele não alcançaria, de acordo com a minuta, somente uma classe, né, mas todas as classes do fundo. E aí, assim, para não tocar também tempo demais aqui nas generalidades, que já são conhecidas de todas, para tratar um pouco do FDIC, né, que ele vai ser o anexo normativo 2, né, já que o 1 é dos fundos 555, nós tratamos aqui no FDIC não somente, né, os FDICs aproveitam as regras gerais, que vão estar na estrutura principal, no corpo da resolução que será editada, mas também alguns aspectos do FDIC estão sendo modernizados, né, de acordo com uma audiência que nós fizemos antes, uma audiência conceitual, com algumas associações de mercado, algumas contribuições que vieram do LAB, né, o nosso Laboratório de Inovação Financeira, especialmente naquilo que diz respeito à rotulagem de FDICs que serão chamados socioambientais, e também alguns aspectos mais ligados à digitalização, à tecnologia, que vão se aplicar também aos FDICs. Em especial, acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui para o fim dos FDIC NPs, que não é, né, como isso pode sugerir, mas não é o fim da possibilidade de aquisição de créditos não padronizados, isso continuará a existir. Também a alteração de percentual de patrimônio líquido necessário para enquadramento do FIC-FDIC. Os requisitos também de rotulagem de um FDIC como socioambiental, isso é muito importante. Requisitos também para que as cotas possam ser distribuídas junto ao público em geral. Acho que eu já falei aqui no ano passado sobre essa conquista, acho que será a possibilidade de oferta dentro de alguns limites, né, com algumas precauções dos FDICs ao varejo. Também o fim da obrigatoriedade de classificação de risco em algumas situações, o varejo não será uma delas, obviamente, e também a possibilidade de registro de direitos creditórios em entidades registradoras, né? Falar um pouquinho aqui sobre essa questão do fim dos FDIC-NPs, né? Como eu mencionei, acho que a possibilidade, quer dizer, o que nós faremos é o seguinte, de acordo com a norma, será possível que, atendidos alguns requisitos, precatórios
federais não sejam mais considerados direitos creditórios não padronizados, né? Embora, quer dizer, a aplicação de recursos de FDIC em precatório não seja exatamente uma novidade, mas como eles não estão, esses FDICs não estão acessíveis ao público em geral, nosso entendimento, para fins da minuta que foi submetida à audiência pública, foi que a gente poderia criar, né, alguns mecanismos adicionais de segurança para essa hipótese de um FDIC disponível, ofertado ao público, ao varejo, tivesse em sua carteira precatórios. Então, nós incluímos ali algumas dessas salvaguardas, né? Dos socioambientais, acho que vale a pena a gente mencionar, e você disse que ontem aqui o evento tratou, né, desses temas da pauta ESG, mas o FDIC socioambiental, por óbvio, ele vai ter o primeiro requisito é que o investimento preponderante na carteira seja em direitos creditórios que gerem benefícios socioambientais. E nesse ponto a gente vai esperar que os gestores incentivem os originadores desses direitos creditórios a buscar projetos que resultem em benefícios socioambientais e, ao mesmo tempo, nós vamos aquecer, esperamos, né, aquecer com isso a oferta de ativos verdes, que é um ganho social também, que não é nada desprezível. Então, é um ganho em aumento de ofertas, a variedade de ofertas, né, de instrumentos para investimento, mas também um ganho social que é muito relevante. No que diz respeito à oferta dos FDICs ao varejo... Marcelo, com relação a essa questão do ESG, a gente vai abordar isso também muito hoje e amanhã. Vocês vão pedir algum tipo de selo, algum tipo de classificação? Quem é que vai dizer que aquele FDIC ou aquele fundo é verde? Essa é uma discussão interessante. Eu sei o que não vai acontecer. Nós não vamos passar a regular um certificador nesse sentido. Isso não irá acontecer. Isso não nos parece boa prática regulatória. Não é assim que ocorre nos mercados que estudam o tema há mais tempo, né? E o que nós pretendemos fazer primeiro é contar com o desenvolvimento, né, de um serviço de asseguração no mercado, e prevalecerão as melhores práticas, porque aí caberá ao gestor e ao administrador, né, avaliarem como farão, que serviço contratarão para asseguração, né, de que existe um benefício socioambiental oriundo daquele investimento, né? E a gente espera que aí o mercado funcione livremente e as melhores práticas de asseguração acabem prevalecendo. Descrito assim, pode até parecer simples, a gente sabe naturalmente que isso vai tomar um tempo, mas aí esse é um trabalho que tem que ser feito pelos prestadores de serviço essenciais, que terão que atuar, evidentemente, com bastante diligência na escolha dos serviços de asseguração e no acompanhamento, né? E obviamente, o regulador, por meio da supervisão, terá toda a condição de avaliar se esse serviço está sendo feito. A gente, inclusive, sabe que nesse estágio atual não seria razoável a gente entender que só existe uma maneira de se fazer a seguração. É possível que haja várias maneiras, ou pelo menos mais de uma, e as melhores a gente espera, né, que acabarão se impondo. E assim, acho que nesse ponto nós acompanharemos a evolução do mercado e a nossa supervisão atuará na medida do necessário. Mas muito importante que os prestadores de serviço, no interesse do fundo, façam isso, porque, do contrário, aumenta aquele indesejável risco de existência de greenwashing, né, que é o que não se deseja de forma nenhuma. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. A minha dúvida era se vocês, por exemplo, no caso do FDIC, vocês exigiam uma classificação de risco. Isso vai ser uma exigência regulamentar
Não ficou claro para mim isso. Eu simplesmente espero que os gestores, os administradores desenvolvam a coisa na coluna. Desculpa, eu não estou te ouvindo bem, Carlos. Entrou um ruído. Eu estou com algum problema na minha conexão. Eu vou pedir para me tirar do ar e colocar de volta, por favor. Dando sequência. Um outro ponto aqui que eu acho importante a gente mencionar, né, são as condições em que vai ser permitida a oferta de FDIC ao varejo, né? E nós, a primeira decisão, né, que consta aí da minuta da audiência pública, é que o investimento do varejo será possível apenas para as cotas sêniores, né? A gente partiu, de certa forma, de uma base que já existia lá da Instrução 600, que é aplicável aos CRAs, mas também com aquela diferença importante, né? Que aqui, no caso dos FDICs, existe a figura do gestor, né? Diferentemente do investimento direto, como é o caso do CRA, a princípio, né? Então, a gente aproveitou da estrutura da Instrução 600 algumas condições, né? Que é a retenção de riscos e benefícios do cedente, proibição de aquisição de direito creditório não padronizado, limite de composição diferenciado, né, e diversificação para carteira de ativos e exigência de classificação de riscos. Mas, como eu disse, há espaço para alguma diferenciação, né, do tratamento do FDIC que pode ser ofertado ao varejo em relação aos CRAs. Então, a gente permite, na minuta, está proposta a permissão de oferta de FDIC ao varejo, inclusive com crédito não performado. Eu vou também mencionar aqui esse ponto que eu falei ao final, né, sobre essa exigência de registro de direito creditório por entidade registradora, né? A gente incluiu na minuta, né, da audiência pública essa exigência de contratação, independentemente do público-alvo, do serviço de registro de direito creditório por entidade autorizada a funcionar pelo Banco Central. Essa é uma atividade que é prevista na resolução 4593 do CMNE lá de 2017 e que ela mitiga, né, riscos relacionados à inexistência ou então à dupla cessão de ativos, e com isso a gente entende que está dando um passo também importante na segurança desse serviço. Tem um ponto aqui um ponto prático, né, com relação à adaptação. A gente sabe que na proposta está estabelecido um prazo de 180 dias para adaptação de FDICs e de FDICs, né, a partir da entrada em vigor da resolução, mas é evidente, isso aqui é uma audiência pública, qualquer pessoa que já acompanhou a audiência pública da CVM sabe que nós estamos sempre abertos e mais do que abertos, interessados em receber sugestões de aprimoramento, mas esse é um cronograma que nos pareceu razoável, né? Um prazo de 180 dias nos pareceu razoável para adaptação. A gente sabe, inclusive, que pelo tempo já decorrido entre a entrada em vigor da lei de liberdade econômica e o tempo até agora, já existem talvez algumas iniciativas de inclusão em regulamentos de fundos de possibilidades que, embora previstas ainda de forma mais aberta pela lei, elas serão tratadas na nossa resolução que virá. Evidentemente, essa é uma medida que ela é feita por conta e risco de quem as realiza, e elas podem ou não, né, ser adequadas, né, no regime da lei, da resolução que será editada. O prudente a se fazer aqui, evidentemente, é aguardar a resolução. Quero falar um pouco aqui também sobre Fiagro, né, que é um tema mais recente e uma oportunidade muito relevante de um mercado de capitais
participar também do fomento, né, ao investimento nesse segmento que representa uma parcela muitíssimo relevante do PIB. Né? O FIAGRO já nasceu pela lei, né, com um benefício fiscal equivalente àquele dos FIIs, né, da isenção de IR para os cotistas pessoa física, dentro daqueles mesmos, né, tipos de condições, cotas que têm que ser negociadas em bolsa ou balcão, um mínimo de 50 cotistas, cotista tem que ter participação inferior a 10%, enfim. E o que nós fizemos? É evidente, havia uma demanda grande, né, pelo investimento nos FIAGROS. O FIAGRO será objeto de um anexo específico também dessa resolução que sairá, mas nós não queríamos, pelo tempo que ainda vai tomar até a gente concluir os nossos estudos, as avaliações e sair com a minuta da regra na audiência pública, nós não queríamos que esse tempo acabasse retardando o início dos investimentos nos FIAGROS. Então, fizemos de forma, acho que bastante flexível e até pioneira, nós editamos a resolução 39 para tratar do registro dos FIAGROS ainda antes da resolução do anexo específico dos FIAGROS. Como é que nós fizemos isso? Uma vez que os investimentos dos FIAGROS serão ou em imóveis, ou em participações em sociedades, ou em outros ativos financeiros, direitos creditórios, cotas de fundo que investam nesses tipos de ativos, nós optamos por criar uma regra, essa da resolução 39, que permite o registro imediato, como, aliás, já permitiu, né? Nós tivemos só... perdão, nós tivemos só no mês... só desde da edição da resolução, nós já tivemos um registro de 8 FIAGROS, né? Porque nós resolvemos nos adiantar e criar 3 categorias para fim de registro. O FIAGRO de direitos creditórios, e aí segue-se o caminho da Instrução 356, o FIAGRO imobiliário, que está vinculado ao processo de registro da Instrução 472, e o FIAGRO participações, esse que segue a Instrução 578 dos FIPs. Né? Cada uma dessas categorias vai ter uma denominação específica, né, como eu falei, e isso já permitiu de imediato, como tem permitido, o registro desses fundos. Nós fizemos apenas um aproveitamento de plataformas já vigentes, em funcionamento e bem conhecidas do mercado. Agora, registros, quer dizer, investimentos em CRAs, em LCAs, já podem também ser feitos pelo regime da 472, né, na categoria de imobiliário, e demais outros títulos de crédito, como CPR, CDSA, e aí para esses, né, o FIAGRO vai entrar, vai ser um FIAGRO da categoria de direitos creditórios. Então, esse é um movimento muito importante e nos permite aproximar ainda mais, né, o mercado de capitais da economia agrária, né, para que a gente possa fomentar o financiamento dessa atividade que é tão importante para o país e também ofereça, na outra ponta, oportunidades para investidores financiarem essa expansão dessa indústria, dessa cadeia produtiva que é crucial para o Brasil. Eu vou tocar um pouco aqui no Sandbox, como eu disse, e, obviamente, estou passando aqui por uma gama razoavelmente ampla de temas, mas a ideia é, como eu falei, a gente poder, no final, tratar disso aí com perguntas e respostas. Mas o Sandbox, eu não preciso aqui repetir do que se trata, né? Eu vou apenas dar para vocês aqui um pouco de informação mais atual, né? Nós recebemos quando abrimos, né, a chamada para os interessados, nós recebemos 34 propostas de candidatos, né, ao regime do Sandbox. Dessas 34 propostas, 2 vieram
de companhias de outros países, e as do Brasil vieram de 7 estados distintos. Depois houve um candidato que desistiu, passamos a 33 propostas, e depois, com algumas, na avaliação entre o comitê de sandbox e o colegiado, 2 propostas foram recusadas, 2 foram consideradas inaptas, né, de acordo com a avaliação dos requisitos. Não, perdão, outras, um pouco mais de 20, né, foram consideradas inaptas. A gente tem hoje cerca de 6 propostas que estão em análise pelo comitê de sandbox, e nós estendemos o prazo para a conclusão da análise para o dia 30 deste mês de setembro. É evidente que, por se tratar da primeira, né, do primeiro grupo de candidatos, a própria casa, a própria CVM está tendo um cuidado e sendo bastante prudente, né, especialmente prudente nesse caso, por se tratar da primeira turma, e a gente quer que essa primeira turma não só seja de participantes plenamente enquadrados, né, nos requisitos da Instrução 626, mas também que as razões que nós apresentamos para a escolha, e também para aqueles que não foram escolhidos, elas fiquem muito claras, dessa forma ajudando as turmas subsequentes, né, de integrantes do regime do sandbox. Serão autorizações dadas por 1 ano, prorrogáveis por mais 1, né, e como é típico, né, de um regime de sandbox, após, né, o período, após o encerramento do período, o participante pode escolher se quer um registro permanente, e aí tendo que atender a todos os requisitos regulatórios daquela atividade, ou se vai encerrar os serviços, né? Então, a gente espera que já em outubro, no início de outubro, seja feito o anúncio dos participantes escolhidos, e que isso venha a trazer, a fomentar mais inovação, maior competitividade no mercado, e, para o que mais importa também, que na outra ponta os clientes, né, os tomadores de serviço, sejam os beneficiados. Assim, fiquei curioso com relação a... Você está me ouvindo bem, não? Estou te ouvindo bem. Tá. Fiquei curioso com relação a essas 2 empresas internas que estão interessadas no sandbox. Elas continuam nesse processo? Elas não atuam no Brasil? Elas simplesmente submeteram propostas? Então, essa informação eu ainda não posso compartilhar. Porque nós optamos, Carlos, por apenas ao final do processo informar os selecionados, e não vir com as informações pouco a pouco, até por uma questão de imagem também dos participantes. Nós devemos ser bastante prudentes e preservar esses nomes por enquanto. Mas os interessados todos sabem bem em que fase estão. Houve apresentação de recursos, etc. Então, a gente está cuidando desse processo. Sem quebrar nenhum tipo de protocolo, são empresas que não atuam no Brasil e que se submeteram propostas. Tem os 2 casos. Tá bom. Tem os 2 casos, e no grupo de todos os candidatos tem companhias de todos os tamanhos. Tem companhias de todos os tamanhos. O que importa é menos o porte, o quão estabelecida é a companhia, o quão conhecida ela é, e mais se ela traz uma tecnologia inovadora ou se ela usa uma tecnologia existente de forma inovadora. É nisso que a gente está se concentrando, aí no benefício que isso traz para o mercado. Bom, eu vou falar um pouco aqui também sobre o processo das securitizadoras, né? Como eu falei, hoje a gente começa a discussão da minuta, que foi para a audiência pública, né? Posso começar te parabenizando? Obrigado. Eu acho que foi muito legal a iniciativa da CVM com relação a criar essa norma. A gente coloca um patamar mais elevado, dá a real dimensão para esses veículos, né?
para que as pessoas passem a entender que, por exemplo, o Burger King não emite CRA, ou BRF também não, que quem emite é uma securitizadora. Eu acho que com essa norma a gente vai trazer para dentro do mercado financeiro uma outra dimensão, a real dimensão desse veículo que é tão importante, tão relevante, e que finalmente vai ter uma norma específica. Então, eu queria aproveitar para parabenizá-los publicamente aqui. Obrigado. Esse é o sentimento também, né? O que é a nossa visão, né? As securitizadoras, elas eram tratadas como companhias abertas, mas, de certa forma, lateralmente, né? Elas estavam sujeitas ao regime da Constituição 480, naquilo que toca a divulgação de informações. Mas, ao mesmo tempo, securitização de créditos imobiliários entravam ali no regime da 414 ou da 600, se fosse recebíveis de agronegócio. Enfim, era um regime onde ela tomava emprestados aspectos de diversas regras que não foram pensadas para as securitizadoras, como você bem falou. Então, sendo agora alvo de uma regra própria, né, que reconhece e trata melhor, né, as especificidades das securitizadoras, nós também achamos que esse é um mercado que vai receber um impulso considerável em termos de clareza, né, de estabilidade de regras, né, e, como eu disse, de especificidade. E eliminar simetrias. Né? Você tem tratamentos diferentes para securitizadora financeira, imobiliária, agronegócio. Você elimina uma simetria informacional muito relevante. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, né, a gente já começou ali tratando duas categorias de registro de securitizadoras, né, que nós estamos chamando de S1 e S2 na minuta, né, S1 para aquelas que só vão trabalhar com regime fiduciário, S2 para quem vai trabalhar tanto com patrimônio separado quanto com patrimônio próprio. E também a gente trouxe, né, uma série de vedações que a gente acha importantes, né, para esse tipo de companhia, muito em linha com o que já está lá na Instrução 600. Perdão. Por exemplo, entre essas vedações, né, a compra de direitos creditórios que são originados por partes relacionadas, né, direto ou indiretamente, prestação de garantias utilizando bens vinculados às emissões, isso no caso de regime fiduciário, recebimento de recursos que vêm, né, de ativos vinculados numa conta corrente que não é vinculada à emissão e um compromisso, quer dizer, nós estamos vedando, embora isso já seja algo princípio, né, quer dizer, vedando qualquer tipo de negligência na defesa de direitos daqueles que são os investidores, os titulares dos valores imobiliários que a securitizadora emite. Nós esperamos também, né, nós também estamos propondo, né, uma vedação para a utilização dos recursos que são captados com operações que tratam com derivativos, menos, né, no caso de proteção patrimonial, acho que isso já era de se esperar. Como a gente tirou, né, de certa forma, as securitizadoras de um regime geral da 480, que é um regime informacional, a gente, obviamente, tem especial interesse, e isso foi dito na minuta, em receber comentários sobre o regime informacional que está proposto ali, né? Se ele se adequa às securitizadoras e às suas particularidades, porque elas agora vão ter um próprio formulário de referência para chamar de seu, digamos assim. Então, fizemos ali alguns aperfeiçoamentos, mas, evidentemente, volta e meia vocês veem nos editais, né, de audiência pública algum comentário nosso dizendo que a gente tem especial interesse em receber comentários sobre aquele ponto. Nós temos interesse em receber comentários sobre tudo, evidentemente, mas aqui eu quis destacar esse, como a gente destaca volta e meia em editais, porque aí é um ponto onde o mercado realmente pode ajudar de forma
bastante destacada. Só falar um pouquinho aqui no final sobre um ponto que eu acho que é relevante, e aí a gente fica com um tempinho aqui para perguntas. Nas discussões, eu falei sobre isso aqui quando eu falei em FDICs, isso se aplica também aos CRAs e aos CRIs e até outros temas, assim, a gente pensa nos BDRs, sempre vem aquela discussão sobre a possibilidade de oferta ao varejo. Esse é um tema importantíssimo, ainda mais num mercado como o brasileiro, onde o varejo tem crescido de uma forma tão expressiva, né, o investimento de varejo no mercado de capitais. Nós aqui procuramos trabalhar baseados no equilíbrio de duas forças. Uma força é a proteção do investidor, em especial o investidor novo, o entrante, que ainda não tem, talvez não tenha tanto conhecimento quanto o investidor especialista, né, sobre análise de investimentos, os limites e as possibilidades, sobre seus próprios mecanismos de proteção, de defesa. Então, a gente tem muito interesse em que, no fim do dia, esse crescimento do número de investidores de varejo seja constante, seja sustentável. Do outro lado, é óbvio, como regulador de mercado e como é o nosso mandato legal, a gente se preocupa também com o fomento, com o crescimento desse mercado e não se chega a nenhum lugar em termos de crescimento de mercado sem algum arrojo. Então, é com base nesse equilíbrio de forças que a gente procura não só editar as normas, como interpretá-las. E volta e meia, nós nos vemos com... ainda bem que nós nos vemos, né, com ótimas provocações que vêm do mercado, procurando uma dispensa, um afastamento de um requisito regulatório para que uma oferta de um determinado valor imobiliário seja extensível ao mercado de varejo. Nós procuramos sempre trabalhar nesse meio. Acho que alguns julgados recentes nossos, não em sancionadores, obviamente, mas em decisões aqui em processos não sancionadores recentes, têm mostrado isso. E eu estou dando essa mensagem aqui no final apenas para reforçar o nosso entendimento de que é evidente que, por vezes, vai parecer que a decisão está um pouco ousada, outras vezes vai parecer que ela está um pouco conservadora, mas nós temos sempre o dever de trabalhar no equilíbrio, porque no longo prazo o equilíbrio ele se justifica mais, né, do que qualquer outro tipo de postura, e é assim que a gente tem procurado trabalhar. A gente sabe que vem, às vezes, oportunidades excelentes de nós aceitarmos alguma flexibilização maior, e muitas vezes a gente aceita, em outras talvez na visão de alguns não, mas a gente nunca deixa de estudar profundamente cada caso que vem. Já na área técnica, a área técnica faz um trabalho extremamente cuidadoso, é muito aberta a todos os tipos de consultas que vêm, e nós no colegiado igualmente. Então, assim, a gente acha que de uma maneira geral e no longo prazo essa postura tem se justificado. Era isso que eu queria trazer, Carlos, e muito obrigado de novo pelo convite. É sempre ótimo conversar com você e com o público aqui dos eventos da UCBAR, e eu fico à disposição para dúvidas. Marcelo, eu que agradeço. Eu vou passar a palavra já vou chamar o Douglas, mas eu quero começar fazendo eu a primeira pergunta para você já. Ontem, num dos vários painéis que a gente teve sobre tecnologia, foi trazida a questão da tokenização, né? E será que isso vai substituir o que hoje a gente conhece como securitização ou substituir fundos de investimento de direitos creditórios, CRI, CRAs? E a conclusão que os participantes chegaram é que talvez esses ativos, né, eles coexistam durante um bom tempo,
né? E a pergunta que também foi colocada, obviamente, é qual é o papel do regulador, no caso CVM, com relação à tokenização, ou seja, como é que vocês estão olhando, queria saber como é que vocês estão olhando para esse processo que é inexorável, vai acontecer, né? E então se falou ontem de tokenização de precatórios, mas também de tokenização de cota de FDIC, né? Em alguns casos, isso talvez não é um valor mobiliário, em outros talvez venha a ser. Como é que você está olhando para essa... Como é que vocês olham para essa mudança importante no campo transformado, no campo digital, que está chegando muito próximo, cada vez mais do mercado? A gente tem visto esse assunto com bastante atenção e observado o que acontece lá fora, onde esse processo ele anda a passos largos, né? Aqui eu acho que, em primeiro lugar, acho que é importante a gente entender que pela novidade, né, e pelas características sui generis, né, que os ativos virtuais e os tokens têm, a definição das competências dos reguladores, ela também precisa ser estabelecida de uma forma inquestionável, até onde algo pode ser inquestionável em matéria de competência regulatória, mas isso vai ser objeto de um projeto de lei, né, que está sendo discutido e que tanto nós quanto o Banco Central temos acompanhado a evolução, né, dessa discussão e conversamos entre nós também, evidentemente. Em segundo lugar, por mais que haja inovação e criatividade e diferenças, né, nessas figuras, elas acabam, para fins do nosso do exercício aqui da nossa regulação, elas acabam sendo objeto daquelas perguntas famosas, para ver se ela se enquadra como um valor mobiliário. E o teste do valor mobiliário ele tem sobrevivido, né, por décadas e décadas. E a gente sabe hoje que alguns desses novos ativos podem sim se enquadrar no conceito de valor mobiliário, na medida em que se enquadrem, estarão aqui dentro do nosso perímetro. Eu não vejo por que, no caso dos tokens, eles não poderão também vir a ser tratados. Quanto mais eles se aproximem de uma moeda, mais eles se distanciam do nosso perímetro regulatório, né? Quanto mais, por outro lado, eles tenham características de um instrumento de investimento que gera retorno, independente de qualquer atuação de parte do investidor, né? E é oferecido ao público, mais ele se aproxima do nosso campo. Então, acho que vai ser assim que a gente vai trabalhar, né, para poder buscar essa definição na lei. Mas para responder a sua pergunta... Mas a lei vai discutir o que é vai definir o que é um valor mobiliário ou vai ser mais genérico? O que a lei dirá, eu não tenho como te antecipar, né? Mas o que está no projeto de lei? Desculpa, não estou ouvindo. O que está no projeto de lei? Esse é o ponto. Ele ainda está começando a ser discutido, né? E essa é uma discussão que agora eu não tenho ainda elementos concretos para discutir aqui com vocês. Acho que vai gerar um pouco de especulação aqui demais, mas a gente está participando dessas discussões e acho que, obviamente, isso tem que ser também bastante discutido com o público, com o mercado, porque as contribuições do mercado vão ser fundamentais. Ok. Douglas, temos perguntas?
Então, na verdade, a gente tem uma pergunta aqui da área de dados da Ukibar. Não, mas então, a gente teve pouca movimentação no chat, tá? Pode falar, Marcelo. Melhorou agora? Agora melhorou um pouco. Sim. Tá bom. Perdão, eu tenho Oi? Eu tenho tempo para uma. É mais porque eu tenho uma reunião para entrar. Não, é só uma mesmo. É uma questão mais da nova regulamentação do FDIC, que a gente observou, né, que na nova regulamentação foi abordada a questão da segregação, né, do patrimônio. Então, assim, na nossa divisão de Ukibar, né, a gente ficou um pouco surpreso até com essa questão, porque foram criadas muitas nuances nessa questão de patrimônio segregado. Então, a gente tem a gente teria, né, um patrimônio CNPJ, um CNPJ exclusivo para o fundo, mas também a gente teria CNPJs para as classes de cotas, né, seriam meio que, a gente fez uma analogia entre um país com vários estados, né? Só que as coisas não ficaram tão claras nessa primeira minuta, a gente até teve a nossa manifestação. Eu queria entender primeiro o que vocês efetivamente estavam pensando quando propuseram isso, né, na minuta inicial, e se agora, baseado nas manifestações que possam ter vindo, né, a nossa eu sei que foi uma delas, mas possam ter vindo outras, se vocês também passaram a ter uma outra percepção ou alguma coisa vai ser mudada nesse sentido, ou se apenas confirmou o que vocês já achavam. Eu infelizmente, eu não posso antecipar o resultado da audiência pública, né, antes da publicação da norma e do relatório, mas vocês foram uns dos que trouxeram esse ponto e ele vai ser, como eu falei hoje, na verdade, agora está começando a primeira reunião para discutir esse tema e eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu não posso me adiantar sobre isso, porque realmente é algo que a gente ainda vai debater. Eu não debati isso ainda com o colegiado e com a área técnica, mas eu já vi esse comentário, eu sei que veio de vocês e veio de outros também. Eu vou realmente pedir desculpas, mas não posso ainda entrar nesse ponto menor. Mas, novamente, eu vou agradecer a Carlos, a quem está também nos ouvindo e, enfim. Marcelo, eu entendo que você tem uma outra reunião, eu queria te agradecer, mas foi muito interessante essa tua visão mais macro sobre o que a CVM tem aí no teu prato aí para digerir nos próximos dias, e realmente um prazer e parabenizar de novo por essas iniciativas. A gente, talvez, em poucos momentos aí da história do nosso mercado de capitais, a gente teve tanta inovação do ponto de vista regulatório como agora. Então, queria te parabenizar por isso, parabenizar todos os profissionais da CVM por essa iniciativa. Tá bom. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Obrigado.